Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o André Fogaça e hoje eu tô com review do smartphone, um dos smartphones mais aguardados do ano. Esse aqui é o segundo aparelho que chega no Brasil da ASUS e isso pode confundir um pouco porque ele tá escrito aqui Zenfone 2 e aí você pode falar, mas André, o Zenfone 5, o 5 é maior que 2, como é que o 2 pode ser melhor que o 5? A ideia é que agora a Zenfone virou uma linha e não apenas um nome de um aparelho. E esse aqui é a segunda geração do Zenfone. A primeira geração foi Zenfone 4, 5 e 6. Isso dizia, o nome falava do tamanho da tela. E agora o Zenfone 2 é apenas um tamanho de tela. E você tem aqui o aparelho parrudo, uma versão muito mais parruda com mais hardware. E é o primeiro smartphone com 4 GB de memória RAM. Então você tem aqui a caixa, assim como o Zenfone 5 e 6... O Zenfone 4, lembrando, não veio para o Brasil e a ASUS não trará para o Brasil. Aqui você tem alguns recursos, dizendo que tem tela Full HD, que ele tem Wi-Fi Hotspot, que ele tem 4G, que ele tem bateria de longa duração, Bluetooth 4.0. Alguns detalhes técnicos, como número de e-mail, número de série, os selos da Anatel e a foto do aparelho aqui na parte de cima. Puxando a caixa, a gente encontra aqui o dispositivo exatamente da mesma forma como você encontrava o Zenfone 5, só que, óbvio, com um aparelho um pouco maior, a tela um pouco maior, então tem um espaço um pouco maior. Aqui na primeira parte você encontra manuais de instruções, manuais em português do Brasil. Esse modelo aqui do Brasil já vem com todos os modelos brasileiros, diferente lá de fora, que é apenas no modelo mais caro, vem com esse carregador aqui. Esse carregador chama Boost Master, que é da ASUS. E a grande sacada dele é que em 40 minutos você consegue carregar 60% da carga do aparelho com o aparelho desligado, é claro, e de 0 a 60, ou seja, em 40 minutos. A diferença dele, o que faz esse carregador aqui ter uma carga tão monstruosa aqui, que faz ele diminuir o tempo de carga, é o seguinte: no lugar de mandar 1 ampere e mandar uma tensão menor, ele manda 9 volts para o aparelho, para a bateria do aparelho, e 2 amperes. Isso aumenta em muito a quantidade de energia. Tem um lado negativo, que é um menor tempo de vida da bateria, a bateria vai durar um pouco menos, só que como a troca de aparelhos é mais ou menos de 2 em 2 anos, que você troca de um smartphone, dentro desses 2 anos a queda de desempenho da bateria é tão sutil que vale a pena jogar mais energia para que ele carregue mais rápido. O aparelho do Zenfone 2, ele é compatível com o Quick Charge 2 da Qualcomm, ou seja, se você tiver um carregador que pode fazer isso, como por exemplo os aparelhos Nexus 6 ou Moto Max, pode colocar nele que vai carregar rápido também, além desse próprio carregador aqui. Lembrando que ele tem uma portinha USB que fica aqui na parte de cima. Fone de ouvido intra-auricular, um fone de ouvido de altíssima qualidade, bem bonito, um dos melhores fones de ouvidos que você pode encontrar dentro de um smartphone já de fábrica, só que não é tão bom como, por exemplo, um fone da Monster. Mas, lembrando que esse fone de ouvido você não pagou nada extra para ter ele é um ótimo modelo com ótima qualidade. Cabo USB com ponta micro USB. E por fim, borrachinhas sobressalentes para o fone caso você perca uma ou quer utilizar de um tamanho diferente. Esse daqui é o aparelho, é um smartphone um pouco maior do que o Zenfone 5, ele tem uma tela maior, a traseira dele tem uma textura metalizada, algumas capinhas são diferentes na verdade, essa aqui é uma delas, essa aqui é a versão dourada, que lembra mais ou menos o mesmo tom de dourado que a Apple utiliza nos seus iPhones. E ele tem uma curvatura bastante agradável aqui na parte traseira que faz o aparelho encaixar bem na mão. Por mais que ele seja um aparelho muito grande, ele tem bordas muito grossas, a tela ela ocupa 70,8% da frente do aparelho, que é uma quantidade pequena até, porque a ASUS escolheu manter as bordas grossas. Mesmo assim a pegada dele não é tão incômoda como pode parecer ser, principalmente por conta das bordas mais finas. Você vê que ele fica mais fino até aqui, e esta borda ela tem na parte mais grossa, tem 10,9 milímetros. Ele tem 152,5 de altura e 77,2 de largura, tudo isso com 170 gramas. É um aparelho que ficou um pouquinho mais pesado, ele não é tão pequeno, mas não é tão grande, e a pegada, como eu falei, não é tão ruim por 2 motivos: curvatura aqui na parte traseira e uma textura mais áspera na parte de trás, que ajuda bastante nisso. Assim como outros smartphones da ASUS, muitos produtos, na verdade, não só smartphones, tablets, notebooks, todos eles têm esse efeito concêntrico aqui que faz a luz virar, como você vê que a luz dá uma viradinha aqui, faz um efeito bonito. Aqui você tem os botões impressos, infelizmente tem um erro aqui da ASUS, que são botões que não são iluminados, ou seja, se você está
usando o aparelho de noite, ainda não se acostumou com a posição dos botões, você vai ficar meio perdido na hora de usar. Poderia iluminar ou passar isso para o lado de dentro. Não é bem um ponto negativo, mas incomoda um pouco, principalmente para quando você ainda não está acostumado. E lembrando que são poucas as fabricantes que ainda utilizam botões sensíveis ao toque do lado de fora. A grande maioria já coloca os botões do lado de dentro. O que é bom porque aumenta a visibilidade da tela, mas é ruim nesse caso porque ela não é iluminado. A câmera frontal conta com 5 megapixels de resolução, você tem aquele sensor de proximidade, de luz também para colocar o brilho automático, um pequeno LED flash. Nas laterais você não encontra nada porque os botões de todos os botões na verdade foram parar aqui na parte traseira, que lembra mais ou menos o que a LG faz com os seus smartphones desde do G2. E foi pro G4, G Flex 2, G Flex 1 também utiliza. Você tem aqui os botões de volume, diferente da LG. Aqui os botões eles não têm uma separação entre um lado e o outro, mas a textura é diferente. E os botões de liga-desliga continuam aqui na parte de cima. Junto com o botão de liga-desliga você encontra a entrada para fone de ouvido, microfone secundário também para isolamento de ruídos. O flash é um flash de 2 tons, que é para correção de imperfeições de pele por conta de um flash muito branco. Você tem aqui uma câmera, a câmera é de 13 megapixels que conta com HDR, detecção de face, toque para foco e geolocalização. Tem também modo panorâmico, enfim, tem vários recursos bem bacanas. E tem a tecnologia Pixel Master que consegue aumentar em até 400% o brilho em fotos totalmente escuras. Abrindo aqui a tampa traseira, o aparelho não tem a tampa que impede a abertura. Você tem aqui a parte traseira, aqui é a bateria. Infelizmente a bateria não é removível. Você tem um slot para cartão microSD que suporta até 64 GB de memória externa e 2 chips. Isso é muito bacana, que ele é um smartphone high-end, 2 chips com suporte a 4G. Infelizmente apenas o chip 1 tem suporte a 4G, enquanto o chip 2, como você está vendo aqui, ele é apenas 2G. A ideia é que mais ou menos você vai colocar no chip 1 um chip com dados e sua linha principal, que pode ser 4G, 3G ou 2G, e no chip 2, que é apenas 2G, você coloca a sua linha para receber SMS e fazer algumas ligações. A bateria ela tem 3.000 mAh e ainda desde o Zenfone 5, ainda tem um ponto bem pesado aqui negativo, que é o consumo de energia do processador Intel Atom que está dentro desse cara aqui. Independente do modelo Intel Atom, ele consome mais energia do que os Qualcomm, e isso faz com que a bateria, por mais que tenha 3.000 mAh, não dure tanto quanto poderia durar. É uma durabilidade boa, mas poderia ser um pouco melhor, um pouco maior. Ligando a tela, a gente encontra aqui um display de 5.5 polegadas com resolução de 1920 por 1080 pixels, ou seja, é uma tela Full HD com tela LCD PS com proteção Gorilla Glass 3. Cores. Veja aqui algumas imagens. Então você tem aqui a exibição de cores. A exibição de cor do aparelho é muito bacana, ele tem uma qualidade muito boa de ângulo de visão, como você pode ver por aqui. Ele vira bem, você ainda continua vendo, não tem distorção de cor, o que é muito bom para o usuário, porque a exibição de cores fica bem fiel ao que é o objeto de verdade. Como você está vendo aqui, ele tem uma interface diferente, chama Zen UI. A interface é exatamente a mesma que você encontra no Zenfone 5, Zenfone 6 e Zenfone 4, se você está assistindo esse vídeo fora do Brasil. E ele roda em cima de uma versão do Lollipop, que é a versão 5.0 do Android, ou seja, de fábrica você já recebe o Android 5.0 Lollipop instalado, e a ASUS tem um tempo de atualização bastante pequeno, ou seja, sempre tem alguma atualização. E uma das coisas que faz isso ser verdade é que você tem toda a interface própria da ASUS separada em aplicativos, como você pode ver aqui. Tem Photo Collage, você tem mais para baixo Backup, Start Manager, que é para gerenciar os aplicativos que vão iniciar junto com o aparelho. Você tem o browser, você tem o aplicativo de telefone, aplicativo de relógio, contatos, o próprio Easy Mode, aplicativo de e-mail, aplicativo de gerenciamento de até a galeria de fotos, teclado, o próprio launcher inteiro. É um aplicativo separado. Isso tem alguns pontos muito positivos. Quando trava uma parte dele, você não trava o sistema operacional inteiro. E quando você tem atualização, por exemplo, de algum recurso pequeno da interface, você não precisa atualizar o Android inteiro por conta disso. É só jogar
o update que está dentro do Google Play e pronto, você já tem uma atualização mais recente do aparelho. Do lado de dentro, esse modelo aqui que está com testes, ele vem com um processador Intel Atom Z3580 de 2.33 GHz, distribuídos em 4 núcleos. Junto disso, ele vem com uma quantidade cavalar de memória RAM, tem 4 GB, tem 3.907 MB, vai 4 GB de memória RAM, com 32 GB de memória interna. Ele, dos 32, a ASUS consome bastante dos 32 e libera 25.53 para o usuário. Ele tem um desempenho bastante bom e isso é visível quando você abre muitos aplicativos ao mesmo tempo, ele não trava. Dificilmente eu consegui encontrar algum travamento com o aparelho e isso é um ótimo ponto porque vai garantir uma sobrevida muito grande. Você pode usar por mais de 2 anos sem problema de desempenho caindo por conta de Android mais pesados sendo lançados e recebendo atualização. Para mostrar o desempenho do aparelho, tirando aberto, eu vou abrir aqui o Modern Combat 5, que é um dos games mais pesados disponíveis dentro do Google Play. Então tem aqui o Modern Combat 5 carregando. Ele tem, como eu falei, um processador de 2.33 GHz, que é um Intel Atom Z3580, junto com 4 GB de memória RAM. É mais ou menos muito mais do que muito notebook tem por aí, até mais ou menos próximo do que o meu notebook tem. A GPU, a parte gráfica dele é feita por uma PowerVR G6430. E como você está vendo aqui, eu jogo mal. Mas enfim, a ideia que tá aqui não é de jogar bem. Bugou rapaz ali. A capacidade gráfica do aparelho é muito boa, com efeitos de luz, efeitos de reflexo, como está vendo aqui, efeito na água e o rosto o fogo muito bem feito e o rosto do personagem com grande qualidade gráfica, que é algo muito bacana para quem gosta de game. Ou seja, o Modern Combat 5 é um jogo muito pesado que roda muito bem. Jogos mais leves, como por exemplo Candy Crush, vão rodar muito bem sem nenhum engasgo. O alto-falante fica na parte traseira e isso faz dele um aparelho que não tem um envolvimento tão bom quanto alguns aparelhos da Motorola que tem o alto-falante aqui na parte frontal. Para mostrar isso eu vou abrir aqui uma música, claro que não tocar por muito tempo, porque o YouTube não curte muito esse tipo de coisa. Então você tem aqui, mesmo com o alto-falante aqui na parte traseira, como ele tem o corpo curvo, e esse é um dos pontos positivos do corpo curvo, o alto-falante não fica tapado. Então você vê que não muda muito quando eu coloco numa superfície lisa. E por outro lado, essa traseira mais curvada faz esse tipo de coisa. Ele acaba ficando um pouco bambo. Não é bem um ponto negativo, mas enfim, é bom mencionar. Na parte de comunicações você encontra o Wi-Fi 802.11 nos padrões A, B, G e NAC. Ele trabalha com Wi-Fi Direct e Wi-Fi Hotspot. Trabalha com Bluetooth na versão 4.0, com A2P EDR. Tem GPS com a GPS GLONASS. Tem NFC, ele tem rádio FM com suporte RDS. E a porta micro USB aqui na parte de baixo tem suporte a USB Host. Ou seja, você pode plugar um pendrive por aqui e ler os arquivos que estão dentro do aparelho. Ele tem 3G quadriband, 4G funcionando na banda 7, que é o banda utilizado no Brasil, ou 2.600 MHz, mas enfim, o nome é de banda 7. E ele tem uma versão bastante populosa de aplicativos. Então você tem uma série de aplicativos pré-instalados. Eu instalei 2 ou 3 aplicativos extras e ele vem com muito aplicativo. Por outro lado, bem infelizmente, dá para você desinstalar grande parte dos aplicativos. Então, por exemplo, ele vem com esse omelete aqui. Eu não uso esse omelete. Vai lá e desinstala. Você tem aqui... Você pode até desinstalar a Play Store. Não é muito bom fazer isso. Zinio, por exemplo, que é de aluguel de revistas. Aluguel não, assinatura de revistas.
eu não assino nenhuma. Aí tem, por exemplo, o Up, eu não tenho nada do Jawbone para usar o Up, e você vai economizando espaço na sua memória interna. Esse tipo de organização é bastante bacana e, por outro lado, ele não desinstala por completo. O APK, que é o instalador de aplicativos, fica ainda presente no aparelho e ainda ocupa espaço, mas ocupa muito menos do que ocupava antes, com o aplicativo já instalado e pronto para utilizar. Ele tem alguns recursos bacanas, como por exemplo, você desligando a tela, você pode ligar e desligar a tela com 2 toques. Esse é um recurso que também, junto da parte traseira, veio da LG. A LG tem esses 2 toques. Com a tela desligada, você tem alguns recursos extras, como por exemplo, você quer acionar a câmera já com a tela desligada, só desenhar um C. Então ele liga a câmera e, por exemplo, desligar a tela de novo. Se eu deslizar aqui um W, você abre o navegador. Esses atalhos são customizáveis e você pode mudar eles como você quiser. Qualquer tipo de desenho na tela, você abre qualquer outro aplicativo, como por exemplo, desenhar um 5 para Mortal Kombat 5. Dá para fazer isso. O aparelho é muito grande e, pensando nisso, a Asus colocou um emulador de tela menor. Ou seja, você consegue diminuir a tela até esse tamanho aqui e utilizar com um dedo só. Agora sim, passou pro lado de lá. Então eu consigo utilizar, por exemplo, todo o aparelho com um dedo só, se você achar que a tela dela é muito grande. Os botões acabam ficando do lado de dentro, porque eles deixam de ficar aqui do lado de fora. E você tem como, por exemplo, eu quero só um pouquinho maior, você vai lá e aumenta e volta a utilizar. Para fazer isso, só dá 2 toques na tela inicial e ele já joga para dentro da área emulada. Outro ponto que vale mencionar com relação ao tamanho de tela é que não é tão simples utilizar com a mão só e jogar o dedo aqui pra cima para abrir a tela de notificações. Pensando nisso, a Asus colocou um atalho que é só passar de cima para baixo qualquer lugar da tela, daqui aqui embaixo, de cima para baixo você tem acesso às notificações. Puxando de novo, também em qualquer lugar você tem acesso aos atalhos. E os atalhos são bem recheados, exatamente como era antes, e a Asus colocou alguns recursos escondidos que é bastante que já tem dentro do sistema operacional, como por exemplo, limpar a memória RAM, a lanterna. Você tem gerenciador de aplicativos que são inicializados com o sistema, então para aumentar a velocidade de boot, como um computador faz, o Windows, por exemplo, dá para você desligar, então eu não quero que ele inicie o Mortal Kombat 5 assim que o aparelho ligar, e aí você ganha alguns segundos a mais na hora de fazer o boot. E para você ver aqui, eu continuo com o Mortal Kombat 5 para provar que os 4 GB são bem de acordo. Câmera aberta, Spotify aberto, Mortal Kombat 5 aberto, navegador, gerenciador de aplicativos, aplicativo de configurações, navegador, como já estava aberto antes. Mas enfim, eu vou aqui no Google Maps, abrir o Google Maps, eu abro aqui, por exemplo, o Google Fit, abro Instagram. E se eu quiser voltar lá pro... Se eu quiser voltar lá pro Mortal Kombat 5, o jogo tá aqui, é só voltar e jogar como eu quiser. E isso você viu que ele não trava em momento algum, todos os aplicativos ficam muito suaves aqui. Eu tenho, por exemplo, voltar com o Instagram, voltar para o Mortal Kombat 5. Todos os aplicativos ficam muito bem, rodam muito bem, sem nenhum engasgo do sistema operacional. Você vê que foi tudo muito rápido. Para aumentar a capacidade de energia, já que, como eu falei antes, a bateria dele não é das melhores, a Asus colocou dentro da área dentro de economia de energia, existe um aplicativo específico para isso, que está dentro de configurações. Você tem Battery Modes, infelizmente, não está totalmente traduzido, e modo desempenho. Você pode colocar modo de economia, ultra economia ou modo equilibrado, que ele baixa um pouquinho de desempenho para poder conseguir ganhar umas horas extras e bem preciosas de bateria. Na parte de aplicativos próprios da Asus, há alguns aplicativos bem interessantes, como por exemplo o Do It Later, que seria mais ou menos o faça mais tarde. Ele funciona assim, você abre aqui o navegador, por exemplo, qualquer aplicativo próprio da própria Asus, e você toca aqui, você tem enviar para ler mais tarde, não enviar para, no ler mais tarde. Você toca aqui, toca em ler mais tarde, ele salva na área do Do It Later, como ele disse aqui, e aí você foi para casa, fechou tudo e chegou em casa, vai ver o que tinha para fazer depois. E ele tá aqui, ele volta para o navegador, ele salva o link e uma preview da tela, e você consegue voltar e ler o que você estava lendo antes, algum aplicativo ou algo do tipo. O gerenciador de auto-início, como eu falei, tira aplicativos que iniciam junto com o sistema. Você tem economizador de energia, você tem também uma forma de alterar a exibição das cores. Então você quer cores mais quentes, cores mais frias na tela. Isso é muito bacana para quando você está
mexendo com cores específicas. E por fim, outro recurso bastante bacana é o assistente de áudio, que é um gerenciador de equalizador de áudio para todo o sistema, ou seja, não somente para o aplicativo de música, mas também para jogo, para vídeo, para o YouTube, para a voz do Google Maps, para a voz do Waze. Vai tudo ser alterado aqui direto no sistema operacional inteiro. Algo bastante bacana que está junto aos aplicativos da própria ASUS. E como eu mostrei aquela hora, você pode desinstalar alguns deles se você não quiser. Por exemplo, o Web Storage. Se você não utiliza o Web Storage da ASUS, utiliza Dropbox, Google Drive, pode desinstalar numa boa. Na parte das fotos, como você está vendo aí, o Zenfone 5 tira ótimas fotos com boas condições de luz. E os detalhes são muito visíveis com muita facilidade. Há uma reprodução de cores muito fiel ao que é de verdade. Como você está vendo essa foto dessa flor, uma cor bem bonita. Nessa outra flor também, bem bonita, muito próximo do objeto. O verde é muito vivo, o vermelho é muito vivo. E também tem um modo HDR que, se tem muita luz, tenta não utilizar, porque ele talvez vai deixar tudo um pouco estourado. Você está vendo essa foto aqui da escadaria, o céu está muito branco e ela foi tirada com HDR. Ficou bonito embaixo, ficou bem visível o verde, mas o céu ficou um pouco estourado. Talvez um balanceio um pouco melhor seria mais interessante. Na parte de fotos noturnas, o aparelho consegue tirar fotos de altíssima qualidade, só que um pouco menos do que promete tirar. Ele ainda fica um pouco atrás da qualidade que você consegue com aparelhos como o G4, S6, iPhone 6 Plus, iPhone 6 e até o Xperia Z3 ou Z3 Plus ou Z3 Compact, que tem o mesmo sensor de fotos. As fotos ficam com boas condições de luz, no modo HDR a coisa fica muito boa. E tem o modo noturno que, em fotos com baixíssimas condições de luz, como você está vendo agora, faz um milagre, mas em fotos que não tem tanta baixa condição de luz, fica ultra estourado, como você está vendo essa foto da Paulista com o modo noturno. Ficou muito ruim, na verdade. Não tira com o modo noturno, a não ser que seja praticamente zero de luz, que a qualidade vai ficar melhor. Se você clicar aqui, você pode assistir um vídeo gravado com a câmera traseira do Zenfone 5, que grava em até Full HD, com 30 quadros por segundo. E a qualidade segue mais ou menos o que você encontra com fotos com boas condições de luz. O vídeo fica muito bom. E com baixas condições de luz ele cai um pouquinho, mas não fica tão ruim assim. O que é bem bacana de mostrar no aplicativo de fotos, ele é bastante completo. E essa lista de funções, você tem uma série de funções modo manual, não é tão manual como no G4, mas enfim, te entrega vários recursos. Tem como mudar o ISO, tem como mudar o balanço de branco aqui, você tem como mudar a compressão por exposição, o foco, o método de foco. E além disso você tem, por exemplo, o modo automático, o modo HDR, o modo embelezamento, que tira detalhes da face, cena noturna. Um dos mais bacanas e recentes com os Zenfone 2 chama Super Resolução. Ele dá como se fosse um HDR em cima de um HDR, mas não para luz. Ele coloca mais detalhe na foto e joga em background. Isso fica muito boa qualidade. Leva mais tempo para poder tirar essa foto. E alguns modos como um GIF animado, miniatura, fazer um 360, um Panosphere que ela chama, câmera lenta. Recursos bem bacanas com um modo bem lúdico de controlar tudo isso. Esse aqui foi o Zenfone 2, smartphone mais parrudo da ASUS chegando no Brasil. Ele tem um desempenho muito bacana, tem um processador bacana, tem câmera de altíssima qualidade, ainda inferior do que alguns concorrentes como S6, S6 Edge, iPhone, G4 ou até que o Moto X Play ou, por exemplo, o Xperia Z3 Plus. Mas ele não faz nada feio com fotos com boas condições de luz, a qualidade é muito boa, muito legal. Na parte de comunicações você tem praticamente tudo que você precisa do Android, com suporte a GPS GLONASS, Bluetooth 4.0, 4.2P, DR, Wi-Fi BGN, AC nos padrões, todos os padrões utilizados, Wi-Fi Direct com hotspot, assistência acelerômetro, giroscópio, sensor de proximidade, bússola digital, tudo isso dentro do aparelho, que custa menos do que seus concorrentes. Ele custa menos que todos os high-ends disponíveis no mercado. Ele entra mais ou menos ali no preço de um mid-range, um pouquinho para cima, só que com muito mais hardware para oferecer. Se vale a pena, sim vale a pena. Ele é um dos melhores smartphones, se não o melhor, levando em conta o custo-benefício que tem no Brasil. Você quer saber mais sobre esse review, ler mais detalhes, ver mais fotos, mais detalhes do aparelho, é só clicar no link na descrição desse vídeo. Aqui foi o André Fogaça, direto de São Paulo para o Tudo Celular. Até o próximo vídeo. Falou, tchau, tchau.